Por muitos anos ouvimos falar desse país apenas nas manchetes de guerra. Uma sociedade em constante transformação, mas com orgulho de ter sido um dos berços da civilização. Fortes tradições religiosas e a difícil tarefa de reconstruir seu território em meio às fissuras deixadas por anos de violência são alguns dos desafios deste país. Embarque comigo em uma viagem de cores, sabores, sorrisos e surpresas no coração do Oriente Médio. Seja bem-vindo ao Iraque. E agora começa o caminho de volta a Bagdá, com os táxis compartilhados. Aqui, essa região que eu fiquei em Karbala, ela é próxima da mesquita, né, do santuário aqui importante, e teve um atentado recentemente, portanto há um perímetro marcado pela polícia com checkpoints e você não pode vir com táxis, com carros normais, tem que andar um trecho a pé. E exatamente esse trecho a pé que eu estou fazendo agora para sair do checkpoint e encontrar um táxi que me leve onde eu preciso chegar no ponto de encontro. Então, pessoal, saindo de Karbala e passando por um lado menos turístico, nós vemos que essa cidade é bastante simples, com moradias que muitas vezes são feitas pelos próprios moradores. Essa autoconstrução é uma característica forte no Brasil e que também observei em muitos países emergentes e mais pobres, como é o caso do Iraque. Como vocês podem ver, o trânsito é sempre cheio em ruas menores e se torna ainda mais intenso em cruzamentos onde há os famosos tuk-tuks, que foi um meio de transporte que eu também utilizei em alguns dias aqui no Iraque, tanto para economizar dinheiro, mas também para economizar tempo, já que muitas vezes os tuk-tuks andam pelo acostamento, na contramão, pelos corredores entre os carros, evitando assim os grandes engarrafamentos. Para voltar para a capital Bagdá, peguei mais um táxi compartilhado. Geralmente nós temos que seguir até um ponto de encontro e esperar o carro encher. Não se sabe ao certo o horário de partida, é sempre um jogo de paciência. A viagem entre Karbala e Bagdá durou cerca de 2 horas e, apesar das dificuldades de comunicação com os locais, foi uma viagem bastante divertida, com risadas e música árabe em todo o tempo. Pelas estradas iraquianas há sempre muitos checkpoints, onde os documentos de cada um dos passageiros são controlados, além, é claro, de uma vistoria nos carros. O histórico de atentados no Iraque é bem negativo, apesar de que nos últimos anos eles diminuíram consideravelmente e o país se tornou mais seguro. Bom, pessoal, como muitos de vocês me pediram, e obviamente que eu também colocaria isso no roteiro dessa viagem, vamos falar sobre a invasão americana no Iraque, que aconteceu em março de 2003, portanto, há 20 anos. Ela marcou o fim da ditadura de Saddam Hussein no país e o início de uma das mais infundadas invasões promovidas por uma potência ocidental no Oriente Médio. Apesar da bem-sucedida remoção do poder de um ditador cruel e que matou milhares e também roubou milhões, o vácuo de poder deixado no Iraque foi solo fértil para que o fundamentalismo islâmico florescesse e o país entrasse em uma espiral de instabilidade política. Culpa principalmente dos Estados Unidos, mas também do Reino Unido, do Irã, da Arábia Saudita e outros agentes internacionais que se aproveitaram dessa situação do Iraque. Falarei mais disso durante esse vídeo e também nos próximos, portanto recomendo que vocês assistam até o final. Pessoal, e uma coisa interessante é que o Iraque sempre foi um país secular, apesar das tentativas de vários grupos religiosos dominar a política local. E aqui eu tô numa loja de álcool, né, que só vende álcool, e eu tô com 2 cervejas locais aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu sempre gosto de provar. Nos países muçulmanos é difícil encontrar essas lojas.
e aqui tem essa tradição, inclusive mudanças recentes de alguns grupos de querer proibir tem causado certa revolta na população, até mesmo na importação de álcool. Já escuta-se que em alguns pontos fronteiriços a gente tem alguns agentes da aduana proibindo, enfim. Mas enquanto ainda é livre, eu vou mostrar para vocês, vou tentar experimentar a cerveja. É um aspecto cultural interessante de um país no coração do Oriente Médio em que álcool é permitido. O futebol é mesmo uma paixão mundial. Até no centro de Bagdá, as crianças encontram uma área para virar um campinho. Realmente impressionante o poder que tem o futebol. Bom, e muitos me perguntam como que eu vim aqui para o Iraque. Eu vim aqui de maneira independente. Eu às vezes contrato um motorista para um dia. Na verdade eu fiz isso uma vez, mas acredito que tenha que fazer isso mais uma vez quando eu estiver no Kurdistão, porque eu quero ver algumas cidades e tal, e aí fica um pouco acima do budget do que um viajante independente, mas todo o resto eu tô fazendo sozinho. Eu circulo sozinho, pego os táxis normais aqui de aplicativo, ou chama um tuk-tuk, ou você fica nos hotéis que você reserva, ou pergunta para alguém, andando livremente nas ruas e sem grandes preocupações. Eu não sei como isso seria para alguém que não se parece muito com um árabe, que às vezes muitos brasileiros, por serem morenos, podem acabar sendo confundidos com alguém daqui, ou para uma mulher. Portanto, eu não posso afirmar como seria para cada um de vocês, mas de maneira geral, nenhum problema, tranquilo. As pessoas ficam muito felizes de verem um estrangeiro. Uma outra coisa que me foi perguntado é sobre o visto. Eu não sei como que é para os brasileiros entrar no Iraque propriamente dito. Eu sei que no Kurdistão é fácil, o visto não é complicado, mas para o Iraque, como país, a região de Bagdá, da Babilônia, Basra, Mossul, etc., você precisa de um visto que a partir, acho que de 2021, ele está sendo concedido aos europeus e aos americanos, britânicos, australianos, se eu não me engano, é on arrival, ou seja, você consegue a partir do momento que você pisa no país, no aeroporto. Eu fiz isso com o passaporte italiano, já que o meu passaporte, por ter muitos carimbos de países não tão bons, ele é considerado um passaporte sujo, se assim podemos dizer, e não teve nenhum problema. Eu fiz, custou $77 no aeroporto, eu tinha $80, eles me pegaram 3 porque não tinham troco, mas é a vida que segue. Eu devia ter trazido contado exatamente os centavos. A locomoção aqui é mais fácil pelos táxis de aplicativo, afinal as distâncias são grandes, você andar em determinadas horas do dia acaba sendo muito cansativo, mas não é um país muito caro. Você pega táxi para andar, sei lá, por 20 minutos, 25 minutos por $2 até, acaba sendo às vezes menos que isso. A comida varia também de $2 a $10, dependendo do restaurante que você sentar, mas na média de 4, 5 você consegue comer bem, porções grandes, comida gostosa. Os hotéis internacionais não são tão baratos, assim, se a gente for traduzir, transferir, sairia por volta de uns $45 a diária, com café da manhã, e os passeios em si com guias que falam super bem inglês são caros. Por isso que eu aconselho vocês a se informar antes, arrumar algum amigo local e reduzir o custo nesse aspecto. Mas eu que já estive no Afeganistão e outros países com situações políticas difíceis, né? Principalmente no oeste africano, posso falar que aqui está tranquilo, estou transitando sem grandes problemas, sem grandes preocupações, me sinto à vontade na minha caminhada aqui, naquilo que eu tenho feito. Obviamente você não vai ficar filmando na cara da polícia, nos lugares proibidos você não vai entrar, mas de maneira geral, sem problemas. Bom, eu cheguei aqui num ponto muito importante de Bagdá, não muito distante do centro, que chama Fiordos Square. Tem uma mesquita aqui atrás, e alguns de vocês que são mais apaixonados por história talvez consigam se lembrar desse local com essa mesquita aqui atrás, que foi onde em 2003, após a invasão americana, aquela estátua grande do Saddam Hussein que estava aqui foi derrubada por um guindaste. Depois os populares pulavam na estátua, ajudaram a destruir, o que mostra exatamente o fim deste momento histórico, dessa ditadura que aconteceu aqui. Lembrando que não podemos
passar a mão na cabeça do Saddam e também não podemos passar a mão na cabeça dos americanos, afinal, os dois quebraram os direitos humanos dentro do Iraque em épocas diferentes, fazendo com que esse país mergulhasse em uma crise política e econômica que demoraria muito tempo para passar e até hoje tem seus efeitos mesmo depois de 20 anos. E vocês podem ver que é realmente emocionante do aspecto histórico estar em locais onde a história tão recente aconteceu, inclusive a história que foi escrita quando você já foi vivo. A gente vai em locais da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Francesa, até mesmo visitar locais dos povos originários na América do Sul e também na Ásia, tantas coisas diferentes. E aqui aconteceu a história mais recente, em 2003, aqui tinha a estátua de Saddam Hussein que foi derrubada e depois nós sabemos que a invasão americana se perpetua de 2003 até 2011 no primeiro momento, quando o presidente Obama tenta depois tirar as tropas americanas do Iraque, mas por conta do surgimento e do fortalecimento do Estado Islâmico, eles voltam e permanecem aqui até mais ou menos 2016, mas todos os efeitos daquela invasão, daquele momento histórico, são observados até hoje pelas questões econômicas, a reestruturação política e também a recolocação do Iraque dentro do panorama do Oriente Médio. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Eu gosto sempre de ler o que pensam os meus seguidores e de interagir quando vejo uma ideia interessante. Andar por Bagdá a pé é bastante tranquilo nos dias de hoje e não tive problemas em lugar nenhum. Confesso que não vi muitas mulheres, sempre apenas homens nas lojas e nos restaurantes. Esse é um aspecto cultural que eu particularmente acho muito complicado desses países que seguem a religião islâmica, onde a vida social das mulheres é quase sempre restrita à sua casa e à casa de seus familiares, não participando da sociedade como um todo. A cidade de Bagdá foi ao longo da história uma das mais importantes cidades do mundo. Foi também um dos principais centros culturais e comerciais do mundo islâmico até 1258, quando foi conquistada pelos mongóis liderados por Hulagu, que era neto do grande Gengis Khan. Nessa ocasião, a cidade foi em grande parte destruída, sendo massacradas cerca de 800 mil pessoas, além, é claro, de ter tido grande parte das suas estruturas saqueadas. No século seguinte, se iniciou uma época de disputa entre os turcos e os persas pelo controle e pela influência nessa região. Em 1401, Bagdá foi novamente saqueada, desta vez pelas tropas de Amir Timur. Esse nome já falei para vocês na série do Uzbequistão algumas vezes. Em 1534, foi conquistada pelos otomanos e isso fez com que caísse em um período de declínio. Hoje, a cidade segue o estilo padrão de várias outras cidades árabes superpopulosas, com construções precárias, fachadas pouco expressivas e comércios populares dos mais variados espalhados por todos os cantos. Bom, pessoal, estou aqui agora na Tahrir Square, tipo a Praça da Liberdade, da Libertação, que tem a ver com a independência do Iraque. O Iraque que ficou como uma colônia britânica, depois também teve um rei aqui durante os anos 30 até os anos 50, que era como se fosse um fantoche do Ocidente, até que o partido Ba'ath Socialist Party, que era aquele a qual pertencia Saddam Hussein, até mesmo antes dele chegar ao partido, porque o partido é mais velho do que a sua pessoa, liberta o Iraque e, portanto, nós temos um país independente, guiando o seu próprio futuro. E eu aproveito que eu estou aqui para falar depois das implicações que a guerra Irã-Iraque representaram para o país, aquilo que eu já falei para vocês em outros vídeos. Uma ampla coalizão de países ocidentais e também países árabes tentaram ajudar o Iraque a vencer o Irã naquela ocasião, até por questões religiosas, questões do pequeno poder regional, etc. E um desses países foi o Kuwait, que emprestou cerca de 14 bilhões de dólares para Saddam Hussein, e Saddam, em uma viagem em 1989, se eu não me engano, tenta convencer o emir
do Kuwait a perdoar essa dívida do Iraque e também a diminuir a produção do petróleo, que naquele momento estava muito alta e, portanto, o preço dessa commodity estava muito baixo no mercado internacional, o que Saddam interpretava como uma provocação, porque os iraquianos faziam menos dinheiro. Nesse sentido, ele até movido por razões históricas, pelo Kuwait ter já ter sido parte do Iraque em alguns momentos, ele decide invadir o país vizinho em poucos dias, consegue dominar a capital, estabelecer o seu governo naquela localidade, anexando como uma província iraquiana, mais ou menos o que a Rússia tenta fazer com o território da Ucrânia, ou pelo menos fez até o momento em que eu gravo esse vídeo, em março de 2023. Neste sentido, uma grande coalizão de países ocidentais novamente, acho que cerca de 35 países, também países árabes, na Arábia Saudita, entre tantos outros do Golfo, se unem para libertar o Kuwait e então empurrar as forças iraquianas do território de volta para o Iraque, reestabelecendo a independência do Kuwait e também, nesse momento, colocam fortes sanções econômicas sobre o regime de Saddam Hussein, sobre o Iraque, o que traz uma onda de pobreza imensa ao país durante todos os anos 90 e o que faz também surgirem os primeiros movimentos contra o regime, sejam os xiitas, sejam os curdos, sejam todos aqueles que estão fazendo oposição ao governo que naquele momento já completava cerca de 15 anos. Depois de dias comendo comidas tradicionais, resolvi provar o fast food iraquiano com frango frito, mas de nenhuma das marcas conhecidas, afinal nenhuma delas está presente aqui. Tudo muito saboroso e o restaurante cheio, sempre com pessoas simpáticas ajudando e querendo conversar com os estrangeiros. No próximo episódio vou estar na cidade de Mossul, a antiga Nínive, cidade de importância histórica imensa e que foi tomada e destruída por fundamentalistas num passado recente. Vou mostrar tudo para vocês com exclusividade. Acompanhe esse canal que eu tenho certeza que você vai se surpreender com as imagens e com as informações.